Meninos, página 100 do livro. Luiz, hoje você não esqueceu o livro em casa, né? Só falta você ter esquecido o livro aqui na escola. Por que não está na sua casa, não? Vamos lá, meninos, página 100. Nós iremos falar sobre as formas de rescisão de contrato de trabalho hoje, tá? Meninos, eu tô sem máscara, vou até ficar sem máscara hoje, porque hoje eu tô sozinho na sala, né? Hoje eu pedi para ser online para ficar mais fácil aqui, tá bom? Ei, Júlia, boa tarde, tudo bem? Júlia, entrou agora. Ei, Júlia, tudo bem? Júlia, página 100, tá? Do livro, de departamento pessoal, verdinho. Vou colocar no chat aí para ficar melhor. Vamos lá, meninos. Eu vou estar lendo um pouquinho aqui, só para a gente fazer uma introdução e depois eu explico direitinho como é que é essa questão das formas, né, da rescisão de contrato. Rescisão. Como podemos perceber, é o momento do rompimento contratual entre onde o empregador ou o empregado resolve não dar continuidade à relação de emprego, devendo saldar os dias legais, os direitos legais. Para cada modalidade de rescisão contratual, existe uma formalidade e uma obrigação específica. Os direitos trabalhistas e os prazos também alteram conforme o motivo de rescisão. Por isso, esteja atento para saber corretamente qual o motivo da rescisão contratual para providenciar o que é de direito. O término de relação contratual de trabalho ocorre nas seguintes modalidades. Página 101. Nós iremos ver. Por motivo do empregador, nós temos a forma direta, por iniciativa do empregador e por iniciativa do empregado. Ok? Falecimento do empregador e falecimento do empregado. É uma forma indireta de rescisão, tá? Iniciativa do empregador, nós temos sem justa causa, contrato determinado e com justa causa. Por iniciativa do empregador, do empregado, temos o pedido de demissão, contrato determinado, dispensa indireta e aposentadoria. E falecimento do empregado ou empregador, causa morte. Ok, meninos? Nós iremos falar sobre cada um para que a gente possa ter noção, meninos, como é que como é feita essas formas de rescisão e iremos também aprender a calcular a famosa multa dos 40%. Ok, meninos? Beleza, dispensa sem justa causa, meninos. Na página 101 aí.
Dispensa sem justa causa é a demissão aplicada sem motivo grave pela empresa ao contrato de trabalho do empregado. Ocorre quando o fim do contrato se dá por vontade única do empregador. Dispensa do empregado na modalidade sem justa causa é presidida de direitos do trabalho do empregado e obrigações do empregador. O empregador não tem que ter justificativa para demissão sem justa causa, mas podemos listar alguns exemplos. Mudanças no quadro de funcionário, cortar de custo com o funcionário não está atendendo às expectativas. Observação: na demissão sem justa causa, o empregador deverá depositar na sua conta vinculada uma indenização de 40%. A indenização é calculada sobre o total depósitos realizados na conta do FGTS durante o contrato de trabalho, devidamente corrigido, inclusive sobre o depósito sacado durante a vigência do contrato. Meninos, só para a gente entender melhor o que é essa questão da dispensa sem justa causa, essa dispensa sem justa causa acontece na maioria das vezes, tá? Quando o funcionário não está atendendo mais às expectativas da empresa e a empresa resolve dispensar aquele funcionário, ok? Pode ser também por causa de corte de funcionários, né? Em relação ao quadro de funcionário, a empresa acha que está com um quadro elevado pela questão da produção, eles dispensam o funcionário, ok? Ou até mesmo questão de custo, corte de custo. Isso acontece, meninos, na hora que a empresa quiser, tá bom? A empresa pode dispensar o funcionário a qualquer momento, tá? Só se o funcionário ele estiver coberto por alguma instabilidade, ok? Nós iremos ver depois o que é estabilidade. Então, se o funcionário tiver alguma instabilidade, a empresa não pode dispensar a qualquer momento, beleza? Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Pedro, página 101, tá? Tá bom, meninos? E isso quando a empresa dispensa o funcionário por questão de sem justa causa, a empresa tem que pagar todos os direitos que o funcionário tem, tá bom? Vamos lá, vamos listar alguns aqui. Dispensa sem justa causa. Tá? Não tem causa nenhuma pela essa dispensa. Então, a empresa decidiu dispensar o funcionário e está dispensando, ok? E para isso, meninos, a empresa ela tem que ter um custo, né? Vai pagar todas as verbas rescisórias daquele funcionário. Como? Saldo de dias, horas extras, adicionais, como noturno, insalubridade, peligrosidade, se o funcionário tiver algum desses, adicional de transferência, ok? Mais aqui, 13º salário, férias vencidas, férias proporcional, vai ter que pagar o aviso, ok?
o aviso prévio. Vai ter que pagar aqui a lei 12.506, que é a cada um ano trabalhado do empregado, a empresa tem que pagar 3 dias de aviso para ele, ok? Vai ter que pagar aqui a multa dos 40% do FGTS, ok? Depois eu vou tirar uma foto e mandar para vocês. Isso aqui é quando a empresa dispensa o funcionário sem justa causa, ok? Beleza, meninos? Agora iremos ver dispensa com justa causa. Essa dispensa com justa causa é todo ato faltoso do empregado que faz desaparecer a confiança e a boa-fé existente entre as partes, tornando indesejável o procedimento da relação empregatícia. Os atos faltosos do empregado que justifiquem a rescisão do contrato pelo empregador, dando tanto podem referir-se às obrigações contratuais, como também à conduta pessoal do empregado que possa refletir na relação contratual. Ok, meninos? Se nós olharmos na página 102, nós vamos ver algumas faltas que pode levar a justa causa, tá? Ato de impropabilidade, ou seja, aqueles que o empregado pratica dentro e fora da empresa de forma desonesta ou de má fé, como roubo, furto, falsificação de atestado médico. Todos esses atos, meninos, do empregado pode levar a uma justa causa, tá? Por que eu sempre falo pode levar? Porque algumas empresas, mesmo o funcionário cometendo esses atos, a empresa prefere dispensar ele com todos os direitos que ele tem, como se fosse uma sem justa causa, só para não correr o risco de ter um problema futuro de ação trabalhista, ok? Nós tivemos um caso uma vez, numa obra nossa, muitos anos atrás, e no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eles têm uma prática, meninos, muito grande lá, de dar atestado falso, né? Lá eles conseguem esses atestados falsos até na praça lá naquela praça lá central, lá no centro do Rio, eles conseguem. Né? Então, com isso, a empresa descobriu que o atestado era falso, né? E aí, meninos, a empresa inventou de dar, um aviso a esse rapaz com justa causa. Pagamos o que o funcionário tinha de direito, né? Só porque, meninos, na hora de assinar toda a documentação, o funcionário percebeu que era uma rescisão com justa causa, o cara estava armado. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele ameaçou todo mundo lá na obra, né? E todo mundo ficou doido, né? Imagina, você sendo ameaçado de morte lá por causa disso. E ele falou o seguinte, ele falou que ele só aceitaria ser dispensado sem justa causa. E aí, o que nós tivemos que fazer, menino? Tivemos que cancelar o aviso dele, fazer um novo aviso, calcular uma nova rescisão e mandar ele sem justa causa. Tá? Então, assim, às vezes, o problema que nós poderíamos ter naquele dia lá seria muito maior a gente mandar ele com justa causa do que sem justa causa, porque depois que a gente dispensou ele, nunca mais a gente teve contato com ele, ele não voltou mais lá no escritório, não tivemos nenhuma dor de cabeça com ele. Então, assim, para a empresa, compensou ele mandar ele sem justa causa, naquele exato momento. Beleza, meninos? E aí nós vamos ver também outras condutas, como
incontinência de conduta ou mau procedimento. O primeiro é o mau comportamento do empregado em relação à moral, aos costumes de forma habitual, como uso de expressões pejorativas ou ofensivas, desentendimentos com o colega de trabalho, uso de roupas inadequadas, assédio sexual. O segundo mau procedimento, o comportamento incorreto do empregado, como trabalhar em outra empresa durante o período de férias, sabotagem, diminuição intencional de produção. Isso pode levar a uma justa causa, ok? Negociação habitual ocorre quando o empregado, sem autorização expressa do empregador, por motivo escrito ou verbal, exerce de forma habitual a atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. Isso também pode levar a uma justa causa. Condenação criminal do empregado. Uma vez que cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. Deixa eu ver aqui. Assim, só vou ler mais um aqui, que eu acho muito interessante. O restante a gente pode dar uma pulada que não é tão habitual isso acontecer na empresa. Mas esse aqui é bastante, principalmente na construção civil. Embriaguez habitual ou em serviço. Só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substitui a normalidade pela anomalidade, tornando-se um alcoólatra patológico ou não. Isso, meninos, acontece muito na construção civil, principalmente na segunda-feira, que é quando, infelizmente, as pessoas elas param a madrugada bebendo do domingo para a segunda, e às vezes elas acham que dormindo uma horinha, meia horinha, ela vai adiantar, vai acordar novinho em folha. Mas, infelizmente, isso não acontece. Aí o funcionário chega lá sob efeitos do álcool. Então, assim, se isso virar uma rotina na empresa, isso pode levar, né, uma justa causa para aquele funcionário, ok? Nós temos que sempre lembrar, meninos, isso é habitual, né? Se for habitual, com certeza vai levar uma justa causa para ele, tá? E aí, querendo ou não, o funcionário ele acaba virando um alcoólatra. Já vi casos, meninos, do funcionário beber todo dia. Ele saía da empresa no horário de almoço dele, aí ninguém sabia para onde ele ia, ele sumia. Aí voltava uns 40 minutos depois. E aí a gente via o comportamento dele era totalmente diferente daquilo, né, da parte da manhã. Aí a gente ficou observando ele há alguns dias, e aí a gente percebeu que ele saía da empresa para beber do outro lado da rua. E aí o que a empresa fez? A empresa ela preza muito essa questão de tentar fazer um serviço social bacana, né, com os funcionários. Então ele propôs ao funcionário um tratamento para que ele não pudesse ser mandado embora, né? Então, assim, a empresa segurou ele, deu uma nova oportunidade, falou, olha, você está bebendo no horário de serviço, já aí nós poderíamos dar uma justa causa, mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é te ajudar a superar esse momento difícil que você está passando na sua vida. E aí a gente propôs um tratamento, né, um acompanhamento de pessoas capacitadas para isso, e aí ele ficou fazendo um tratamento por um tempo, só porque, meninos, infelizmente chegou um certo momento que não deu mais. Ele mesmo falou que não queria mais o tratamento, que ele queria sair da empresa de qualquer jeito, e ele pegou, infelizmente, saiu, né? Logo depois a gente descobriu que a mulher dele se separou dele, né? Então, assim, a vida dele desandou muito por causa, infelizmente, do álcool, né? Então, assim, isso é muito sério, essa questão da embriaguez, né? O alcoolismo é muito sério. Quem tem esse problema na família sabe
O quanto é triste, né, ver um ente querido, infelizmente, se entregar totalmente a bebidas. Ok, meninos? Outro também ato bastante comum em algumas empresas é o famoso abandono de emprego. O que é quando? É quando o funcionário ele simplesmente some da empresa. Ele começa a faltar e não dá justificativa para essas faltas. Ele simplesmente some. Ninguém sabe para onde ele foi, se ele está trabalhando em outra empresa, se não está. Então, assim, aí a gente faz o acompanhamento, né? Aí passa um tempo, é, 30 dias, e aí assim, a empresa começa a tomar as medidas cabíveis para um abandono de emprego, né? Quando o funcionário ele abandona. Como? Nós mandamos cartas registradas para a casa dele, pedindo para ele retornar à empresa. Geralmente a gente manda de 2 a 3 cartas, esperando isso acontecer, a volta dele. Geralmente, quando o funcionário ele volta, ele vai ser dispensado ou ele mesmo pede demissão. Né? Mas tem alguns casos que o funcionário some. E aí a gente manda 3 cartas, depois, se ele não aparece, a gente tenta se comunicar com ele através de publicação em jornais, né? Pedindo para ele comparecer à empresa, que se ele não comparecer, a gente vai dar um abandono de emprego. Se até mesmo aquele funcionário ele não lê jornal, se ele não tem esse hábito, mas talvez alguém conhecido dele tenha esse hábito. Aí ele vê lá o nome do funcionário, ele fala, opa, eu conheço esse rapaz, então eu vou comunicar ele que a empresa fulano de tal está procurando ele. E aí, se o funcionário não aparece até um certo dia ali, um prazo que é determinado, e aí, geralmente é uma semana. Se ele não aparece durante essa semana, meninos, e aí a gente faz uma rescisão por abandono de emprego, falando mesmo que o funcionário abandonou o emprego, e com isso, meninos, ele não tem quase nada de verbas rescisórias. O que esse funcionário ele passa a ter quando uma rescisão por justa causa? Eu vou tirar foto ali do sem justa causa, colocar no grupo, e aí eu vou listar o que ele vai ter de direito. Dispensa com justa causa. Ele vai ter direito, meninos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para reaproveitar aqui. Ele vai ter isso aqui, ó. Saldo de dias, horas extras, adicionais noturno, insalubridade, periculosidade ou transferência, 13º e férias vencidas. Né? Por que isso aqui, meninos? Isso aqui já é direito adquirido dele, tá? Então, direito adquirido, o funcionário ele não perde. Mas, normalmente, numa dispensa sem justa causa, o que a empresa vai descontar dele é muito maior do que esse saldo aqui, normalmente, tá? Por quê? Já que ele não trabalhou, ele não vai ter insalubridade, periculosidade e adicional de transferência. Por quê? Porque isso é um valor pago em cima dos dias que o funcionário trabalhou, ok? Mas as horas extras, o adicional noturno, se ele fez num período atrás e isso está no banco de horas, aí eu pago. Se não, geralmente também ele não vai ter direito, porque ele não tem essas horas, porque geralmente já foi pago na folha de pagamento. E o 13º, ele vai ter aí, no máximo 1 mês de 13º, 2 meses. E as férias vencidas, se ele tiver férias vencidas, a gente paga normal, ok? E aí a gente também desconta
o saldo de dias. Ele vai ter aí no máximo um dia de saldo de dias, ok? E o restante aqui vai dar muito baixo o valor da rescisão. E o desconto é muito maior do que isso. Por quê? Nós temos que descontar 30 dias dele, nós temos que, por ser um abandono de emprego, ele não tem multa dos 40%, ele não consegue sacar o FGTS, ele não consegue dar entrada no seguro-desemprego. Então, assim, quando é uma rescisão com justa causa, o funcionário não tem quase direito nenhum. Só tem a esses direitos aqui, que eu vou tirar uma foto e colocar lá no grupo. Só tem direito a essas verbas que está ali no quadro, mas essas verbas dá tão pouquinho de valor, que ele acaba zerando essa rescisão, ok? Recebendo nada. Então, o funcionário acaba perdendo muito com isso. Tá bom? Ah, beleza. Página 102 ainda, tá bom? Pedido de demissão. Esse pedido de demissão, meninos, é quando o funcionário ele pede para ser desligado da empresa, ok? Ele chega na empresa e fala, ó, eu não quero mais trabalhar aqui a partir de tal dia, tá? E aí ele que quebra o vínculo de contrato com a empresa, não é a empresa que está dispensando, é ele, tá? Igual a empresa, meninos, quando o funcionário ele dá o aviso à empresa, ele tem que cumprir também o aviso, tá? De 30 dias. Aí vem o caso, meninos. Se ele pede, se ele pede a demissão e ele ainda cumpre esses 30 dias, beleza, ele vai trabalhar 30 dias normais, né? E aí, no final desses 30 dias, a empresa vai pagar os direitos que ele tem ali, tá? Sabendo o seguinte, meninos, que ele não vai ter direito à multa dos 40%, nem vai conseguir sacar o FGTS e nem vai conseguir dar entrada ao seguro-desemprego. Então, assim, o funcionário também perde um pouco, tá? É como se fosse... Ele não perde tanto como se fosse justa causa, mas ele perde um pouco também, tá bom? Então, assim, quais as verbas que ele vai ter de direito quando ele pede demissão? Vou colocar aqui no quadro. Assim, meninos, antes de eu colocar ali, deixa eu só falar um negócio para vocês. E se o funcionário ele optar em não cumprir o aviso, ele tem esse direito, tá? Ele pode não cumprir o aviso, chegar na empresa e falar, olha, eu não quero cumprir o aviso. Mas ele tem que pagar uma indenização para a empresa, tá? Que indenização é essa? Essa indenização, meninos, é 30 dias do salário dele, tá? Ele vai ter que pagar também. Isso, ele não vai tirar dinheiro do bolso dele para pagar. O que vai ser feito? Vai ser descontado na rescisão. Vai ter um campo lá na parte de desconto, descontando os 30 dias dele. Tá bom? Ele tem a opção de não querer cumprir o aviso. Beleza? Essas são as verbas. Ok? Saldo de dias, horas extras, adicionais noturno, insalubridade, periculosidade ou transferência. 13º, férias vencida e férias proporcional. Esses são os direitos que ele vai receber na rescisão dele. Ok, meninos? Então, assim, normalmente, assim, quando o funcionário ele pede demissão, isso acontece porque ele já tem um emprego já em vista, tá?
Então, normalmente, assim, ele pede demissão na empresa hoje para começar na outra empresa amanhã. Então, normalmente, ele até paga essa indenização para a empresa, ok? Dos 30 dias. É uma coisa que tem que ser analisada para saber se é vantajoso financeiro para ele. Também tem a questão do ambiente de trabalho, que faz ele querer, né, sair ali da empresa e ir para outra empresa, não tem problema nenhum. Eu tenho um caso que, quando eu trabalhava em outra empresa, eu lembro que a empresa que eu trabalho hoje, a Contec Engenharia, me chamou para estar tá voltando, né, para o quadro funcionário deles, me fez uma proposta, né, e aí eu vi que era vantajoso para mim, mas não financeiramente naquele exato momento, mas poderia ser no futuro, né? Então eu peguei, pedi conta da outra empresa, né? E aí eu voltei para a Contec Engenharia. Desde 2009 estou lá. Por que que foi assim uma decisão crucial de eu ter saído da outra empresa para eu estar voltando para a Contec Engenharia? Porque na outra empresa, meninos, eu trabalhava à noite. Então, eu tinha tempo para estudar durante o dia, mas o serviço era tão cansativo que eu não conseguia acordar para estar estudando. Então, o que eu fiz? Eu pedi conta da outra empresa por causa disso. Porque eu queria voltar a estudar, né? Eu queria fazer faculdade e eu sabia que na outra empresa eu não teria condições. Então, por isso que eu pedi conta lá na empresa na época e voltei para a Contec. E aí, logo depois, eu comecei a estudar. Como eu tinha dúvida ainda do curso que eu queria fazer, se era contabilidade ou administração, aí o que eu fiz? Eu fiz um técnico na época. Eu fiz o técnico em administração, que também tinha um módulo de contabilidade, do qual eu fiz e gostei, e aí eu optei em fazer, né, contabilidade mesmo. Ok, meninos? Então, assim, resulta muito no pedido de demissão quando já tem algo em vista. Quando já tem outro emprego já em vista que é mais vantajoso. Às vezes financeiro, às vezes questão de horário de trabalho, às vezes questão de ambiente mesmo de trabalho. Às vezes a pessoa está trabalhando ali num ambiente tão tóxico que ele acha melhor sair daquele ambiente ali para ele ter uma saúde mental tranquila. Teve um amigo meu que ele saiu do emprego que ele trabalhava por causa disso. Ele era muito pressionado, ele tinha uma pressão muito grande sobre ele, mas uma pressão muito boa. Era até uma perseguição, pelo que ele me contou. E ele percebia que a empresa, alguns funcionários da empresa ficavam perseguindo ele. E aí ele pediu para ser dispensado, né? E aí a empresa concordou assim, em liberar ele, mas aí ele tinha que pedir conta. E aí ele pediu, e agora ele está trabalhando em outra empresa, e ele fala que hoje ele tem uma saúde mental muito boa, em vista do que era, que ele recebia muita pressão. Então, são várias coisas, meninos, que fazem nos levar a um pedido de demissão, ok? Agora, tem uma coisa, uma nova modalidade de rescisão que não está no livro, tá? Eu vou colocar lá no quadro, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre ela. Primeiro nós vamos falar sobre ela, depois eu coloco lá no quadro. Como assim, Luiz? Meio estranho. Pedido de demissão, não. Já vi justa causa. E também justa causa, isso aí. Já vi empresas mandarem um funcionário que era alcoólatra, bebia todos os dias no horário de ambiente, sem ser aquele lá do nosso caso, lá que eu dei exemplo lá da empresa. Era em outra empresa. De um amigo meu. Que, assim, querendo ou não, a gente não dá nomes, mas a gente acaba comentando algumas situações que acontecem no ambiente de trabalho
e a gente troca ideia contando umas experiências. E aí esse amigo meu falou sobre isso uma vez, que o cara foi dispensado com justa causa por causa de bebida. O cara é alcoólatra. E o cara não queria se tratar, o cara não queria se tratar de jeito nenhum. Assim, meninas, vamos lá. Com a reforma trabalhista agora de 2017, nós tivemos uma nova modalidade de demissão, que é qual é esse tipo de demissão? É acordo entre as partes, do qual o funcionário ele pede à empresa para mandar ele embora, a empresa fala que não, e aí o que ele faz? Ele pede à empresa para mandar ele de acordo entre as partes. Esse acordo entre as partes, meninos, o funcionário ele perde, mas ele não perde tanto, igual ele perde no pedido de demissão, tá? Então, geralmente as empresas até fazem esse acordo entre as partes. Geralmente, quando é um funcionário muito bom, né? E eles têm uma certa gratidão com esse funcionário, eles falam: olha, eu vou te mandar. Por quê? A empresa sabe, se o funcionário vem até ela para pedir um acordo entre as partes, é que ele está num momento que a qualquer momento ele pode pedir demissão. Então, algumas empresas esperam esse pedido de demissão, outras não, outras falam: não, vou te dar esse acordo entre as partes para que a gente possa sair amigável e as portas ficam abertas para você na empresa, ok? O que acontece? Diferente do pedido de demissão, o funcionário ele consegue sacar o fundo de garantia, ele tem a multa, né? Mas com algumas restrições. Vamos lá. Ele tem uma multa não é de 40%, e sim de 20%. Ele consegue sacar não 100% do FGTS, mas sim 80% só, e ele não consegue dar entrada no seguro-desemprego. Porque normalmente esse acordo acontece, meninos, quando a empresa, quando o funcionário ele tem um outro emprego em vista. Então, se ele tem um outro emprego em vista, eu não tenho necessidade de dar seguro-desemprego para ele, porque talvez uma semana depois ele já vai estar trabalhando. Então, o governo liberou esse tipo de demissão com algumas restrições, ok? Eu vou colocar no quadro ali quais são as verbas rescisórias que ele tem direito, e aí depois eu tiro foto e mando para vocês aí, tá bom? Esse acordo entre as partes, meninos, para o funcionário, muitas das vezes, alguns funcionários acham que isso é ruim para ele. Mas não, é uma coisa boa. Por quê? Se não é um acordo entre as partes, ele vai ter que pedir demissão. E aí ele não consegue sacar fundo de garantia, ele não contém multa, ele não consegue dar entrada no seguro. Gerson, mas também o acordo entre as partes, ele não dá entrada no seguro. Mas ele não consegue receber nem a multa e nem o seguro, o FGTS. Então, acaba sendo mais benefício, tendo mais benefício para o funcionário do que próprio para a empresa, porque a empresa sabe que o funcionário não, vai demorar ou não, ele vai acabar pedindo demissão, porque se ele está querendo sair, é porque tem uma oportunidade muito melhor do que a que ele tem hoje. Então, vai acabar pedindo demissão a qualquer momento. Então, para a empresa, se ela tiver um pouco de paciência, ela consegue um pedido de demissão. E aí a empresa não tem tanto custo com isso. Ok, meninos?
Meninos, e nós temos também um outro tipo de rescisão, que é rescisão indireta, ok? Faltas graves do empregador fazem os empregados com frequência recorrerem à Justiça do Trabalho em busca do reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho. Pelo artigo 483 da CLT, prevê que o empregado pode considerar rescindindo o contrato e pleitear indenização quando o empregador exige serviços superiores às forças do empregado, serviço proibido por lei ou fora do contrato, for trabalho pelo empregador, for tratado pelo empregador ou por superiores hierárquicos com rigor excessivo, correr perigo de vida ou saúde na execução das atividades devido ao local de trabalho, a falta de equipamento e proteção individual, o empregado não cumprir as obrigações do contrato, o empregador não ou os seus representantes praticar contra o empregado ou a sua família ato lesivo de honra e boa fama, o empregador reduzir o trabalho quando o empregado receber por produção peças ou tarefas, afetando os salários. Dica: nessas rescisões indiretas, o empregador deverá preencher o termo de rescisão de contrato conforme os modelos das rescisões por dispensa sem justa causa. Meninos, deixa eu explicar para vocês como é que é isso, essa questão da rescisão indireta. A rescisão indireta, ela acontece quando o empregador, quando a empresa, ela principalmente descumpre aquilo que está dentro do contrato, né? Questão salarial, questão de ambiente de trabalho, questão de EPI, todas essas coisas podem levar a um pedido de rescisão indireto. Como é que é feito esse pedido de rescisão indireta? O funcionário ele vai chegar até a empresa, normalmente ele vai pedir demissão, ok? Ele pede demissão, a empresa aceita o pedido de demissão e manda ele embora. E aí ele pega, entra na Justiça do Trabalho, pedindo uma rescisão indireta. E aí o juiz vai analisar, né, com todos os, como é que eu posso falar? Com todas as provas, né, testemunhas que tiverem, tanto de uma parte, tanto da outra, e aí ele vai analisar se isso cabe uma rescisão indireta ou não. Se caber, a empresa vai ter que mudar esse tipo de rescisão. Ela passa de um pedido de demissão para uma dispensa sem justa causa. E aí a empresa vai ter que pagar todos os direitos devido ao funcionário, ok? Multa rescisória, liberação da chave para o saque do FGTS, o formulário do seguro-desemprego. Então, vai liberar todas as verbas rescisórias para aquele funcionário, ok? Vocês querem um caso que aconteceu recente agora? Até um caso famoso. Não tem o jogador Daniel Alves? No ano passado, ele saiu do São Paulo. Ele saiu do São Paulo por quê? Porque ele teve uma parte do contrato que não estava sendo cumprida pelo São Paulo, né? Ele pediu... Como é que era o contrato dele? O contrato dele, ele recebia R$ 500 mil por mês, isso aí. Ah, beleza, beleza, beleza. Quando eu for fazer chamada, se não tiver aí online, eu coloco presença. Beleza, Pedro? O que aconteceu com o Daniel Alves? Ele tinha um contrato. Ele tinha um contrato com o São Paulo da seguinte forma: ele ganhava R$ 500 mil por mês e a cada 6 meses o São Paulo pagava para ele uma quantia de 6 milhões, tá? Então, se você for fazer uma continha básica, né, a cada 6 meses, 6 milhões, então ele teria que receber 1,5 milhão por mês do São Paulo. Mas o contrato era esse.
500 mil por mês, a cada 6 meses, 6 milhões. No primeiro ano, nos primeiros 6 meses, o São Paulo pagou. No segundo, o São Paulo não pagou. No terceiro, o São Paulo não pagou. E no quarto, o São Paulo não pagou. Então, o que, que ele fez? Ele pediu demissão do São Paulo, tá? E com isso, meninos, com certeza o advogado dele vai entrar com um pedido de rescisão indireta, tá? Já que o São Paulo não estava cumprindo aquilo que estava no contrato de trabalho do Daniel. Então, o que, que acontece? O São Paulo já até reconheceu, né, para não ir mesmo para a justiça, que ele tinha esse contrato lá e que o São Paulo não estava cumprindo a parte dele. Então, o São Paulo até está tentando entrar em um acordo com o Daniel Alves, né, para pagar esses 18 milhões. Mas cabe o Daniel Alves aceitar ou não, tá? Então, assim, é um caso muito recente, aconteceu acho que tem menos de 6 meses, e só para vocês terem noção, que isso acontece no Brasil, assim, muito mais do que a gente imagina. Beleza, meninos? Rescisão por culpa recíproca ou força maior. Recíproca é quando, por decisão da Justiça do Trabalho, o empregador e o trabalhador forem responsáveis na mesma proporção pela rescisão do contrato de trabalho, ok? Por força maior, quando ocorre um fato imprevisível que obrigue o empregador a rescindir o contrato de trabalho, como, por exemplo, uma ocorrência de um incêndio, ok? Isso também pode ocasionar rescisões. Rescisão por falecimento do empregado. É quando, meninos, o funcionário ele vem a óbito, tá? Não necessariamente dentro da empresa ou trabalhando, tal. Ele pode estar em casa e vir a óbito. Então, com isso, nós temos uma rescisão por causa de falecimento. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Se nós olharmos, menino, na página 104, nós vamos ver um termo de rescisão de contrato de trabalho, ok? É, o termo é exatamente o que está aqui nessa página 104, tá? É muito. É desse jeito aí que é um termo de rescisão. Na página 105, vem aqui explicando como é que é feito o preenchimento de cada campo aqui do termo de rescisão, ok? Mas na próxima aula, meninos, vai ser presencial. Então, assim, eu peço que vocês venham mesmo na aula para que a gente possa aprender a preencher esse termo de rescisão, tá? Porque a prova é basicamente isso, tá? Página 107, meninos, para a gente ver como é que é calculado uma GRRF, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ok? É a famosa multa dos 40%. Deixa eu só ver aqui se eu mandei essa foto por último. Isso aí, mandei. Vamos lá, meninos, como é que é feito essa multa? Deixa eu apagar isso aqui.
vez, meninos, que nós temos uma rescisão na empresa, qual é o primeiro passo que nós temos que fazer? É solicitar um extrato do FGTS do funcionário. Eu não sei se vocês lembram que nós chegamos a comentar sobre a conectividade social. A conectividade social, ela nos possibilita a tirar esse status do FGTS através da conectividade. Então, a gente não precisa ir lá na Caixa Econômica solicitar esse extrato, como era feito antigamente. Hoje a gente entra lá, já gera automaticamente, aparece para a gente ali quanto que aquele funcionário tem de FGTS, ok? Então, eu vou saber qual é o valor do FGTS que tem lá depositado para ele. Vamos fazer um exemplo aqui. Que o cara tem, vamos colocar aqui, cara muito, muito antigo de empresa, tá? Esse funcionário. Ele tem R$ 47.590, ok? De FGTS. Deixa eu colocar aqui menor esse valor aqui, para não atrapalhar o cálculo. R$ 47.590, ok? Aí o que acontece? Eu calculei toda a rescisão dele, né? E com isso, meninos, tem um valor também a ser recolhido dentro da rescisão, que eu também tenho que somar com esse valor aqui. Vamos supor que o FGTS da rescisão deu um valor de, vamos colocar aqui, R$ 210. 210 não. O valor geralmente é mais alto. R$ 1.110 de FGTS da rescisão. Se eu somo um pelo outro aqui, vou ter 0, 0, vou ter 0, vou ter 10, vai 1, vou ter 6, 7. Então, eu tenho um valor de FGTS, meninos, de R$ 48.750. Eu vou ter um valor de R$ 48.700, ok? Esse é o valor do FGTS do funcionário. Como é que eu faço, meninos? Como é que é a conta? Eu pego aqui 48.700 vezes 40%. Ok, meninos? Deixa eu só pegar a calculadora aqui para ver qual é o valor da multa. R$ 19.480. Então, qual é o valor da multa dos 40%, meninos? R$ 19.480. Esse é o cálculo. Lembrando o seguinte, eu vou ter que gerar uma GRRF para ser paga, ok? O que eu tenho que fazer? O valor vai ser de 19 mil? Não, eu tenho que somar com esse valor aqui também. Por quê? Esse valor aqui já está depositado na conta do funcionário. Esse valor aqui é o valor de recolhimento no mês da rescisão. Então, eu pego 19.480 mais 1.100. Zero, 9, 5,
Tem um zero aqui, vai 2. Opa. Então, qual é o valor da minha GRF? É um valor de 20.590. É esse valor, meninos, que eu vou ter que pagar de multa rescisória para aquele funcionário, né, no ato da rescisão. Eu pago esse valor aqui, meninos, no mesmo período que eu pago a rescisão, que é 10 dias após a data de afastamento do funcionário, ok? Então, assim, esse valor da GR, eu sempre tenho que somar o valor dos 40% mais o valor da rescisão. Ok, meninos? Esse é o cálculo da multa do FGTS pago aos funcionários. E aí o funcionário, ele consegue, esse valor aqui, meninos, ele vai para a Caixa Econômica, ok? E aí ele consegue sacar esse valor. Ah, professor, quanto que o funcionário vai receber de FGTS? Eu tenho que somar esse valor aqui de 47 e 590 mais 20.590 reais. Eu tenho que somar esses dois valores. Ele vai receber, só referente ao FGTS, R$ 68.180. Esse é o valor do FGTS desse funcionário. Que ele vai conseguir receber esse valor com um documento chamado de chave. Tá? A Caixa Econômica vai liberar esse valor para ele numa data que a própria Caixa Econômica determina, tá? Isso não é a empresa gera essa chave através da conectividade social, mas quem determina a data é a Caixa Econômica, ok? Através de um documento chamado chave, que é entregue ao funcionário, e na data que a Caixa determina, o funcionário vai lá com esse documento e ele consegue receber todo o valor disponível para ele, que é R$ 68.180, ok? Eu vou tirar uma foto aqui, colocar lá, e eu vou explicar para vocês como é que é feito o cálculo do FGTS, no caso, meninos, de acordo entre as partes, tá? Vamos supor um acordo entre as partes ali, tá? Meninos, vamos supor que essa base aqui é a mesma, tá? Não muda. Só vai mudar o quê? No lugar do colocar 48.700 vezes 40%, eu vou colocar 20, tá? Então, como é que é feito esse cálculo? 48.700 vezes 20%. 9.740 reais. Se nós darmos uma olhada, diminuiu bastante, né? De 19 mil, caiu para 9. É um valor considerável. Mas lembrando o seguinte, melhor ter 9 mil reais do que não ter nada.
tá? Porque o pedido de demissão, o funcionário não recebe esse valor, ok? E aí, o valor da rescisão é 1.110. Esse valor aqui não muda, ok? Então, eu somo os dois. Aí eu vou ter uma GRF no valor de 10.800, ok? 10.850, ok, meninos? Professor, quanto que esse funcionário ele vai conseguir sacar? Ele vai conseguir sacar o seguinte, eu vou ter que pegar esse valor aqui, 48.700, mais 10.850. Somos os dois. Eu vou ter um valor lá total de FGTS, meninos, de 58.550. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e encontrar o valor de 80%. Por que 80%? Porque ali a lei diz o seguinte, acordo entre as partes, o funcionário ele recebe uma multa de 20% e ele só vai conseguir sacar 80% do FGTS dele, ok? Que ele tem direito. Então, eu pego o 59.550 vezes 80%, que eu vou ter um valor de 47.064. Então, ele vai conseguir sacar, meninos, de 59.550, ele vai conseguir sacar 47.640 reais. Então, assim, não conseguiu sacar tudo, mas pelo menos conseguiu sacar alguma coisa. E isso, para ele, ou ele pedia demissão e não tinha direito a nada disso, ou ele recebe 47 mil. É alguma coisa. Melhor do que nada. Ah, professor, e os outros 20%? O que acontece? Acontece o seguinte, menino, em caso de pedido de demissão, acordo entre as partes, qualquer valor de FGTS que fica na Caixa Econômica, esse funcionário, no futuro, ele vai conseguir sacar. Em alguns casos, em caso de emergência, que o Estado ou o governo federal decreta como estado de emergência, e aí, geralmente, nesses casos, eles sempre liberam o FGTS para ser sacado. Em caso de... Como é que eu posso falar? Em caso de aposentadoria, ele também consegue sacar todo esse valor. Esse valor, meninos, uma hora ou outra, ele volta para o funcionário, ok? Só não vai ficar disponível ali naquele exato momento, né? Mas no futuro ele consegue sacar isso aí. Ou, normalmente, é sempre por caso de aposentadoria, tá? Tá bom, meninos? E por hoje é só. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tirar uma foto logo. Faz a chamada, meninos.
Esté faltou. Luiz, presente. Pedro, presente. Juan, não. Tiago, não está online. Kailane, não está online. Nayara, não está online. Thelma, não está online. Stephanie, não está online. Júlia, tá. Saulo, também tá. Carol, também tá. Adriano, não. Luísa, não. Show. Meninos, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? A Júlia falou não. O Saulo deve ter dormido, hein? Tá sumido ou tá jogando. Saulo, sai do jogo, Saulo. É, tá jogando. Como é que é o nome do jogo lá que ele gosta de jogar, ô Luiz? É LOL, né? É isso aí mesmo, é LOL. É LOL. Meninos, então tá bom então. Tchau, tchau para vocês. Até semana que vem, tá? Semana que vem, todo mundo presencial. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Ó, ele apareceu, o Sal. Grande abraço.